Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, verso de número 1 e diante. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Maravilha. Que diz assim na minha tradução: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam em cima dele. Cada um deles tinha 6 asas. Quantas asas? 6. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro dos lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Mas um dos serafins, voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Diga glória a Deus. Levanta a mão direita, coloque ela sobre a tua cabeça, feche os olhos e diga assim: Senhor meu Deus, fala comigo. Diga: eu preciso, diga: eu necessito escutar a tua voz. Diga em nome de Jesus. Toma seu assento dizendo glória a Deus. Maravilha. Queridos, o texto que, embora nós acabamos de fazer a leitura, nós sabemos e entendemos que ele é um texto conhecido por todos nós que estamos aqui dentro, nessa noite no tempo do Senhor. Mas eu quero falar para você 3 verdades, e seu objetivo em te explicar 3 coisas aqui essa noite. Eu gostaria que, por gentileza, você dobrasse a vossa atenção aqui, porque toda ela é pouca neste momento. Irmãos, o texto que nós lemos, ele é um texto que agora vai gritar o momento da história do profeta messiânico por nome de Isaías. O profeta, ele, no capítulo de número 1, do versos 5, 6 e 7, a história dele vai ser marcada porque ele vai ter um encontro com o Deus de Israel. Nós conhecemos o livro do profeta Isaías como se fosse uma mini bíblia, porque quando nós abrimos ele, nós encontramos uma mini bíblia dentro da Bíblia Sagrada. Porque assim como a Bíblia Sagrada contém cerca de 66 livros, ele também é um livro, um pequeno livro, que contém dentro dele cerca de 66 capítulos, que estão marcados e divididos como se fosse do número 1 até o 42, dando de entender como se fosse o Antigo Testamento. Do 43 até o 56, nós vamos identificá-lo como se fosse o Novo Testamento. E assim diante nós vamos encontrar como se fosse o livro das revelações de Apocalipse, porque nele Deus vai usar o profeta para pregoar para o povo sobre arrependimento, e dizendo: ei, aquele que está vindo aí, esse virá para pagar o pecado e para trazer a salvação para esta nação. A palavra de Deus, ela relata que a história do profeta, ela vai iniciar quando Deus agora vai ter um encontro com ele, dizendo: eu te escolhi, eu te santifiquei. E a palavra de Deus, ela diz que o profeta Isaías, ele vai morar no meio de um povo a qual ele não queria morar, vai morar no meio de uma família a qual ele não queria morar, vai morar no meio de uma cidade a qual ele não queria morar.
mas a palavra de Deus ela é verdadeira quando ela diz que ele não queria estar lá, mas o Senhor Deus queria que ele estivesse lá. Por quê? Porque ele não queria escolher a Deus, mas Deus escolheu ele. E é isso aqui que eu quero que nós entendermos aqui essa noite. Você não escolheu morar na família que você mora, você não escolheu estar no bairro que você mora, mas não importa. O que importa é que Deus te escolheu, e é lá dentro que você vai fazer diferença. Levanta as mãos ainda na introdução. Deixe-me ser profeta de Deus sobre a tua vida. Eu vim profetizar sobre a tua vida, que enquanto você está aqui essa noite, Deus está dizendo: não te preocupa, eu te escolhi, eu te levantei, e aonde você chegar, te prepara, porque você fará diferença. A Bíblia, ela vai relatar dizendo que agora o profeta, ele vai passar um momento de perda na vida dele. E o capítulo de dentro da Bíblia Sagrada, o capítulo 6, que embora nós acabamos de fazer a leitura, ele é um texto que vai ser marcado por um dia de luto, por um dia de tristeza, mergelur. A palavra de Deus, ela relata que mesmo o profeta estando triste, mesmo o profeta Isaías estando angustiado, mesmo ele estando passando por um dia mau, ele agora vai ter um encontro com Deus de Israel. Por quê? Porque Deus ele é assim. Deus ele não se apresenta para você quando tudo vai bem. Deus não se apresenta para você quando todo mundo está do teu lado, batendo nas tuas costas, dizendo estamos juntos e misturados. Não, Deus ele é aquele que está do teu lado quando ninguém está. E eu vim dizer para você essa verdade. Deus vai se apresentar para você no dia mau, e ele vai dizer para você: não temas, porque eu sou contigo. Levanta a mão. Eu vim profetizar essa palavra sobre a tua vida. Enquanto você está aqui essa noite, Deus está dizendo: não te preocupa, porque no dia da tua angústia, no dia mau, no dia da tristeza, no dia do desespero, quando ninguém quiser estar do teu lado, ele vai se apresentar para dizer: eu estou contigo. Ele vai dizer: eu estou contigo, eu te escolhi, então te prepara. O texto vai ser marcado, pastores, porque agora o profeta ele vai estar em uma situação a qual ele não queria estar, mas Deus permitiu aquela situação acontecer, porque é no dia mau que Deus ele se apresenta para nós. É no dia mau que Deus ele mostra que ele é contigo. Porque se o problema às vezes não levantar na nossa vida, a gente não quer vir para a igreja buscar Deus. Então às vezes Deus permite a doença chegar, às vezes Deus permite o problema levantar, às vezes Deus ele permite as pessoas puxarem teu tapete e te jogar para baixo. Permite. Por quê, pastor? Porque ele te ama, e não tem como ele te curar se você não estiver enfermo, não tem como ele te levantar se você estiver caído, não tem como ele te dar força se você não estiver fraco. E eu vim aqui dizer para você: quando Deus te levantar, ninguém vai te derrubar. Ai meu Deus do céu, levanta as mãos. Quando Deus te exaltar, ninguém mais vai te humilhar, porque quem escolhe é Ele. E quem é Ele? Ele é um Deus, que Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz. Ele manda no céu, manda na terra, manda debaixo da terra. E Ele está dizendo para alguém aqui essa noite: não te preocupa, porque Ele te levantou para você fazer diferença. O texto vai ser um texto pouco marcado, e todos nós conhecemos, porque o profeta agora vai estar chorando, de luto, no dia mau, mas ele vai entrar dentro do templo. Ele estava passando por um dia de angústia, mas ele vai entrar dentro do templo. Ele estava passando por uma prova, mas ele vai entrar dentro do templo, porque ele sabia que o dia mau só quem iria resolver era Deus. Só quem resolve o dia mau é Deus. Então não adianta você querer contar teu problema para quem não vai resolver. Ele entrou no templo para falar para Deus, porque ele sabia que aquilo que as pessoas não resolveriam, aquilo que ele não resolveria chorando, ficando parado, angustiado, entristecido, ele iria resolver à base da oração. Ele iria resolver buscando ao Senhor. Sabe o que eu vim dizer para você? No dia mau, busca ao Senhor. No dia da angústia, busca ao Senhor, porque Ele vai estar de braços abertos. A história dele vai ser um pouco marcada,
Porque agora ele vai estar no dia da angústia. Mas ele vai olhar para o alto. E quando ele olha para o alto, a Bíblia diz que ele vai ver anjos serafins. Ele vai ver anjos serafins. Quais eram os anjos? Quem sabe você entrou aqui, você diz, o que é serafim? Serafim, ele é um anjo que arde em chama e não se apaga. Ele é uma chama ardente, é um anjo que ele anda, ele é o próprio fogo, vamos dizer assim, ele nunca se apaga, a chama dele nunca se apaga. Porque ele é alguém escolhido e eleito por Deus. A Bíblia ela vai dizer que o profeta ele vai olhar para cima do templo, e quando ele olha para cima do templo, ele vai ver vários anjos de fogo voando de um lado para o outro, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Aí a Bíblia vem dizer que quando o profeta pensava que ele só ia ver os anjos, ele agora vai ter um encontro com Deus. Ele vai ter um encontro com Deus, mesmo ele não esperando ter aquele encontro. E a Bíblia vai ser bem verdadeira quando ela relata dizendo: então, eis que voou um dos serafins para mim, trazendo do altar uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz. Esse texto nós podemos identificar como a promessa, o cumprimento da promessa de Deus. Porque dentro do texto que nós lemos, Deus vai querer cumprir a promessa para o seu povo. Porque tudo que Deus ele promete, Deus ele cumpre. Tudo aquilo que Deus fala acontece. Se Deus falou, meu caro, que ainda esse ano 2020 Ele vai te honrar, como diz o pastor Jacques Balbino, pode ser dia 31 de dezembro 23h59, mas Deus vai cumprir a promessa dele na tua vida. Levanta as mãos. Quem sabe você entrou aqui e por algum momento você parou de desacreditar por causa do dia mal, mas Deus está dizendo: volta para o lugar da tua promessa, volta para o lugar do teu propósito, porque no lugar do teu propósito Deus vai te honrar. Chute. Ei, o profeta agora ele vai se deparar em uma situação a qual ele vai perceber que tudo que ele precisava era escutar a voz de Deus. Porque todos nós necessitamos escutar a voz de Deus. Só que os anjos que vão vir com uma brasa, ele vai ser um anjo que ardia e não se apagava. Só que o texto vai dizer que o anjo foi lá no altar de Deus. Ele pegou uma tenaz. O que é tenaz? Tenaz é aquela vareta a qual o ferreiro usa para pegar algo que está quente, algum ferro que está quente. Tenaz é usada para pegar algo que está fervendo em fogo. A Bíblia vai dizer que o anjo ele já era o próprio fogo. Mas o anjo vai lá no altar de Deus pegar uma brasa de lá com uma tenaz. Ele foi no altar de Deus pegar uma brasa que estava acesa com uma tenaz. Mas espera aí, ele não poderia pegar com a mão, sim ou não? Sim ou não? Mas ele não pegou com a mão. Ele era o próprio fogo, se ele pegasse a brasa ele não iria se queimar. Mas a Bíblia diz que ele pegou uma tenaz, foi lá, pegou a brasa com a tenaz e levou até o profeta, significando que ele não poderia tocar na brasa, porque a brasa não era para ele, a brasa era para o profeta. Ai meu Deus do céu, alguém já entendeu? A brasa não era para ele, a brasa era do profeta. Sabe o que eu vim dizer para você? Aquilo que é teu e ninguém toca. Aquilo que é teu e ninguém toca. O ministério é teu e ninguém toca. A família é tua e ninguém toca. O casamento é teu e ninguém toca. Porque quem te prometeu foi ele. E já que ele te prometeu, ninguém vai tocar, ninguém vai destruir, porque era Deus cumprindo a promessa.
Porque a promessa de Deus, ela não vai iniciar através do profeta Isaías. A promessa de Deus na vida da humanidade, na nossa vida, ela vai iniciar no livro de Gênesis capítulo 12, quando Deus agora ele vai chamar Abraão para fazer a promessa. E Deus vai dizer assim: de ti sairão profetas, de ti sairão nações, gerações e gerações. E Deus, quando Deus ele levantou Abraão, depois de Abraão Deus vai levantar Isaac, depois de Isaac Deus vai levantar Israel, que era Jacó, depois de Jacó Deus vai começar a levantar José vai ir para o Egito, vai ser levantado Moisés, depois de Moisés Deus ele vai levantar Josué, depois de Josué Deus vai começar a levantar juízes, depois dos juízes Deus vai começar a levantar sacerdotes e profetas. Depois que Deus começa a levantar, Deus vai começar a levantar reis e rainhas. Mas depois disso, Jesus vai vir para a terra. Jesus vai levantar os discípulos. Os discípulos vão vir para a terra, vão abrir as igrejas. Estamos em 2020 e a igreja ainda está de pé. A gente está em 2020, mas a promessa ainda está de pé. A gente está em 2020, mas a promessa de Deus ainda está de pé. Eu vim dizer para você, 2 minutos. Deus te prometeu. É Ele que vai cumprir na tua história. Levanta a mão e diga assim: Deus me prometeu. E é Ele que vai cumprir na minha história. Ei, eu estou dizendo que após Deus falar isso, Deus ele vai levantar Isaías e ninguém mais vai parar Isaías. Eu estou dizendo: te prepara, porque a partir de hoje ninguém vai te parar. Quem sabe o diabo ele fez de tudo para você nem estar aqui essa noite no culto, mas Deus está dizendo: por tua vinda aqui, Satanás vai fazer de tudo, mas não vai conseguir te parar. Ele pode levantar fofoca que for, meu filho, ele pode levantar calúnia que for, mas ele não vai te parar, porque quem te prometeu é bem maior do que quem... Levanta a mão e diga assim: o dia mal não vai me parar. O dia mal não vai o quê? Moço, o senhor aqui, ó.